Oi, pessoal. O Câmara Aberta de hoje fala sobre direito. O assunto do dia é pensão alimentícia. A separação de um casal implica em questões burocráticas e gera muitas dúvidas. Se um cônjuge era dependente financeiramente do outro e se dessa relação nasceram filhos, tem muitos detalhes aí para serem esclarecidos sobre pensão e a gente explica tudo agora. Nossa convidada é a advogada Gisele Camilo de Araújo, vice-presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB Paraíba. O Câmara Aberta está no ar. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutora Gisele, também muito bom tê-la aqui mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, Lael, agradeço mais uma vez o convite. Esses assuntos do direito, eu comentava com a senhora antes de começar a gravação, são cheios de detalhes, né? A lei brasileira deixa muitas dúvidas, gera muitas dúvidas. Vamos tentar começar esclarecendo essa questão. Em toda separação, é necessário discutir essa questão de pensão? Tem como ser amigável? Tem que ir para a justiça? Como é que se inicia essa discussão? Tem sim, Léo. Inclusive, no nosso papo anterior, né, a gente falou sobre separação e um dos indícios da separação, digamos, é a necessidade da pensão alimentícia. Só que é o seguinte, a pensão alimentícia é inerente à separação, tem direito a ex-esposa ou o ex-marido, é importante frisar que o homem também tem direito à pensão, e os filhos. Só que não necessariamente precisa ser algo judicial, algo moroso, não. O casal pode, consensualmente, fazer esse acordo de separação, já juntamente com a pensão alimentícia, tanto para o cônjuge quanto para o filho. Melhor que seja isso homologado judicialmente para ter uma segurança maior, mas não que vá haver vários debates. Não é necessário que o juiz fixe os alimentos, que a gente chama. O casal pode, em comum acordo, fixar o valor e o juiz somente homologa o que foi decidido por eles. Quer dizer que não precisa nem ter filhos para se conseguir uma pensão. Há situações que o casal, mesmo sem filhos, ou o homem ou a mulher pode requerer essa pensão. Podem requerer a pensão. Que situação, doutor? A situação de convivência, quando ou a mulher ou o homem, ela é dependente financeiramente do cônjuge, que tenha uma necessidade ainda de ser acompanhada por um determinado período, com aquela ajuda de custo, vamos chamar assim, os alimentos, até que ela possa se reestabilizar na vida social dela. Isso acontece principalmente quando a mulher, na maioria dos casos, ela se dedica exclusivamente à casa e à família. Ela sai do mercado de trabalho para se dedicar a isso. Então, numa separação, ela está meio que desprovida de recursos, então o ex-esposo, ele prove esse período em que ela não tem um trabalho para se manter. Esse período tem um limite ou pode ir até o fim da vida, se essa pessoa não conseguir um emprego, não se reerguer financeiramente? Tem um período, dependendo da idade e da situação da mulher ou do homem, que o homem também pode. No caso de pessoas com mais idade, que tenham uma certa dificuldade já de se inserir no mercado de trabalho, ou que tenham alguma incapacidade que impossibilitem de trabalhar, aí a pensão ela é estendida até o final da vida ou mesmo até que essa pessoa contraia novas núpcias. No caso de pessoas jovens, ainda com idade produtiva, que possam se inserir no mercado de trabalho, a jurisprudência ou está negando, não é obrigatório também que esses alimentos sejam concedidos, ou está determinando um prazo de 1, 2 ou 3 anos para que essa pessoa possa retornar ao mercado de trabalho. Há um valor fixo já predefinido pela Justiça? Falam-se em 33%, não sei se é isso. E tem um valor limite também? Como é que são esses valores? É o seguinte, não existe um valor determinado. A jurisprudência nem a lei, ela traz um valor determinado. A prática é que seja 1/3 do salário recebido pela pessoa que vai ser o alimentante, 1/3 correspondendo a 33%, em cima do salário, descontado o imposto de renda e o INSS. Só que não é obrigado também, não é regra esses 33%. Pode ser 10%, 15%, 20%, de acordo com a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, que é o chamado binômio possibilidade e necessidade dos alimentos. Se a pessoa não tem um salário fixo, um profissional autônomo, por exemplo, como é que se calcula esses 33% ou o cálculo que a Justiça determinar? É todo mês tem que refazer o cálculo, dependendo do dinheiro que ele pega naquele mês? Não, faz-se uma média salarial ou de remuneração, como no caso do autônomo,
Por exemplo, ele pode dizer que mensalmente ele ganha em média 2 salários mínimos, ou 1 salário, ou 3 salários. Faz-se uma média, é discutido em audiência, e em cima dessa média salarial ou remuneratória vai ser incidido o valor da pensão. E se esse cônjuge que é o pagador, ele estiver desempregado, ele ainda precisa continuar pagando essa pensão? Precisa. Em nenhum caso você pode simplesmente deixar de pagar. Se houver um caso de um desemprego e o cônjuge ou o alimentante, ele pagava um valor X, por exemplo, em cima de 3 salários mínimos, ele perde o emprego, ele tem que comunicar ao juízo essa modificação na situação financeira dele e pedir uma chamada revisão de alimentos. Dentro disso, o juiz vai estipular um valor, nem que seja de R$ 100 por mês, que é o que ele vai poder contribuir, para que seja pago e atenda às necessidades do alimentado. Há casos que podem terminar em prisão, o não pagamento, e quais seriam esses casos? Existem casos, a pensão alimentícia é algo sério, inclusive é o único caso atual de possibilidade de prisão civil, que nós chamamos, dentro do ordenamento jurídico. No caso de o alimentante deixar de pagar 3 parcelas, aí o alimentado, o necessitado, ele vai recorrer novamente ao judiciário com a chamada execução de alimentos. Nesse caso, ele vai ter 72 horas para fazer o pagamento ou para tentar informar o porquê do não pagamento e tentar entrar em um acordo. Caso contrário, ele pode ser preso de 30 a 90 dias até que seja pago esse valor. Os casais que tiveram filhos, né, têm outras despesas além dos alimentos, né? A escola, por exemplo, da criança. É possível a justiça estabelecer valores além do valor da pensão para alimentos? E esse pai, por exemplo, que é o pagador, ele dizer, não, dentro daquele valor dos alimentos eu já estou abatendo a mensalidade, ou a van que leva a criança para a escola, ele tem como dizer que já está naquele valor do alimento? Sim, porque sua primeira pergunta foi sobre a discussão do alimento. Pode haver um acordo, os alimentos não necessariamente eles são pagos em pecúnia. Você pode fazer um acordo, ou você, um pai, por exemplo, está pagando uma pensão no valor de R$ 700, só que não está dando mais para você pagar esse valor. Você pode fazer um acordo de ficar responsável pelo pagamento da mensalidade, ou o curso de inglês, ou o plano de saúde. Isso também é possível. O pagamento não em pecúnia, mas em direitos da criança, ou da mãe também. Se essa discussão toda se estendeu na justiça e só foi resolvido 1 ano depois, por exemplo, da separação, esse 1 ano que a mãe, por exemplo, ficou com essas crianças, ela pode querer o dinheiro equivalente, como se fosse uma pensão retroativa de um período que ela arcou sozinha com as despesas? Pode requerer, são os alimentos retroativos. Os alimentos, eles são verbas atuais, que a gente chama, mas no caso de uma demora judiciária, ela pode requerer os retroativos. Inclusive, tem mais duas espécies de alimentos, que a gente chama, que são os alimentos provisórios e os alimentos provisionais. Os alimentos provisórios, eles são determinados pelo juiz, já como uma antecipação de tutela, que nós chamamos. Antes de decidir o valor real, o juiz, em alimentos provisórios, ele determina um valor X, enquanto não termina o processo, até que seja determinado o valor real da pensão. E a mãe pode ingressar com a medida cautelar, que a gente chama, que é medida cautelar de alimentos provisionais, que ela entra com esse pedido antes de entrar com a ação principal, que é a ação de alimentos, para o juiz também deferir um valor até que seja discutido o mérito da questão dos alimentos. Outra dúvida, doutora Gisele, pais, homens, podem requerer das mães, das mulheres, caso eles tenham ficado com as crianças? É normal, da mesma maneira que acontece da mulher solicitar o pai da criança? Pode sim, agora sim. Pela sociedade machista que a gente tem, não tem muito essa prática. Mas tanto o homem quanto a mulher, eles podem requerer os alimentos, porque quem vai ficar responsável pelos filhos também tem obrigações, mas quem está de fora, mas que é pai, tem obrigação. Então, ou o pai ou a mãe que detém a guarda, ele vai ter direito a requerer os alimentos em nome do filho menor, deixando claro também que a partir dos 18 anos, se houver a necessidade de alimentos, quem vai requerer vai ser já o filho, não mais a mãe. Se ficar comprovado que o cônjuge tem um salário bem superior, o cônjuge que ficou com as crianças tem um salário bem superior ao salário do outro cônjuge, ele ainda assim precisa pagar a pensão? Necessita pagar a pensão, porque
A filiação é dos dois. Então, os dois têm obrigações com os filhos, independente de quem ficou com a guarda ter ou não a condição superior. Até os 18 anos. Até os 18 anos, no caso de não estudar, se permanecer na universidade, até os 24 anos, podendo ser estendido dependendo da duração do curso. E a senhora explicava, não precisa ser necessariamente um depósito em dinheiro diretamente, pode Não. ser pagar uma determinada despesa? Pode pagar, pode ser homologado em juízo, uma despesa com a própria faculdade, plano de saúde, aulas de inglês, pode ser pago. Inclusive, eu queria abrir até um parêntese. Quando eu fui estagiária na vara de família, foi determinado alimentos propriamente ditos. Foi definido uma feira semanal em termos de alimentos, porque o pai achava que a mãe estava desvirtuando o dinheiro para outras coisas e foi determinado que ele desse uma cesta básica toda semana ao filho. Bacana, a gente vai esclarecer mais o assunto, tem muitas dúvidas ainda no segundo bloco. Fica por aí que a gente volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Câmara Aberta está de volta, hoje esclarecendo dúvidas sobre pensão alimentícia, com a advogada Gisele Camilo de Araújo, vice-presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB Paraíba. Doutora Gisele, deixa eu voltar aqui pontuando umas 3 situações aqui que eu achei na internet, que são os truques dos pais que tentam escapar da pensão. Primeiro, mudar de endereço sempre. Como é que se deve reagir a essa situação? O importante nesse caso, principalmente se ele for empregado de uma empresa fixa, o que faz? Já
enviar o endereço da empresa para que esse valor seja descontado diretamente do contra-cheque. O que acontece? O juiz oficia a empresa e a própria empresa já faz o desconto e a transferência para a conta da pessoa alimentada. E aí ele pode rodar a cidade Aí inteira ele roda a que cidade está inteira, garantida, garantida a né? pensão. Também pedir a guarda compartilhada. Muita gente faz isso para não ter que Muita ter gente. a obrigação. Exato, mas assim, não funciona muito essa questão de guarda compartilhada, porque acaba-se que o pai deixa de pegar o filho por algumas ocasiões, porque geralmente isso é somente para, vamos dizer assim, tumultuar o processo. Pede-se a guarda compartilhada, por 1 mês ou 2 cumpre direitinho aquilo e depois vai deixando a criança para lá, deixando para lá. Então, cabe à mãe informar que a guarda compartilhada foi uma espécie de truque mesmo, para que se volte o status quo ante, que é o pagamento da pensão como era antigamente. E uma outra situação é alegar que ganha menos do que realmente ganha. Tem como essa mãe provar que o valor não é aquele? A justiça pede um contra-cheque? Como é que acontece? É o que mais acontece. Mais uma necessidade também, se for um empregado, de indicar a empresa, porque no caso de dúvidas, o juiz também pode oficiar a empresa para que diga o real valor, ou a própria Receita Federal para apresentar a declaração de imposto de renda, para que se possa ver quanto é realmente o valor da receita que ele tem naquele mês ou durante o ano. E no caso de ele ser autônomo, também a forma mais fácil é requisitar a Receita Federal os ganhos, ou cartões de crédito, ou algo que prove a real situação financeira e de vida que esse pai tem. Se houver um aumento salarial, essa pessoa foi promovida, mudou de empresa, a mãe tem certeza que ele está ganhando o dobro, o triplo, ela tem como pedir um aumento nessa pensão? Tem, é um outro processo, apenso, que a gente chama, que ele vai correr junto com o processo de alimentos inicial, que se chama revisão de alimentos, que ele tanto pode ser para majorar, que é para aumentar a pensão, ou para diminuir, no caso de a situação ser o contrário, o pai passar a ganhar menos. Doutora, deixa eu pontuar também aqui algumas dúvidas básicas para a gente deixar esse assunto ainda mais claro. Pois é. Primeiro, o pai já foi obrigado pelo juiz a pagar e não está pagando. Qual o procedimento da mãe? O procedimento da mãe, na terceira falta, no terceiro não depósito do valor da pensão, ela procurar o advogado ou o defensor público que está acompanhando o caso e entrar com a chamada execução de alimentos. O juiz vai, então, notificar o alimentante para que em 72 horas faça o depósito ou esclareça do porquê da dificuldade de pagar, sob pena de prisão que varia de 30 a 90 dias. Quando ele for preso, já está preso, ele é obrigado a pagar os 3 meses de uma vez só? Ele pode entrar em um acordo, isso aí não é necessário que ele pague de uma vez. O ideal é que se pague de uma vez, porque se descumprir o acordo, no caso, o primeiro descumprimento ele já vai ser preso novamente. Então, é interessante que ou ele realmente cumpra a risca, como a gente chama aqui, o acordo, ou ele pague imediatamente o valor. Só que tem que prestar atenção a uma coisa. Às vezes, a pessoa deixa passar 6 meses, 1 ano de pensão para cobrar tudo de uma vez. O juiz dos alimentos, ele só vai poder cobrar os 3 últimos meses, 3 parcelas só. O restante das parcelas, ela vai ser executada como dívida e pode haver até penhora de bens e contas bancárias para ser pago esse valor como uma dívida mesmo. Nessa situação de prisão, eu imagino que a família de quem está preso deve cair em cima lá do outro cônjuge, né? Sim. Pedindo para perdoar porque a situação chegou tão grave. Como é que Exato. se reage, doutora, a essa situação? Depende de cada um, sabe? Mas, assim, às vezes a coação é realmente incisiva, que chega até a ameaças. Se a mulher achar, ou o homem, que deve perdoar ou então entrar mesmo em um acordo para retirar imediatamente a pessoa da prisão, ótimo. Faz um acordo judicial, homologa-se e ele sai. Agora, no caso de haver uma coação com ameaças, é interessante que a mulher ou o homem que esteja sendo coagido ou ameaçado vá a uma delegacia, preste uma queixa por coação processual, para que essa pessoa possa, inclusive, receber uma medida protetiva de afastamento e não possa sequer chegar perto de você. Garantir a segurança Garantir a segurança, mesmo, né? exatamente, e o custo do processo. Outra dúvida, doutora Gisele, antes do filho nascer, já é possível pedir pensão? É possível, sim. Desde 2008, foi determinado os chamados alimentos gravídicos. Quando você comprova que teve uma relação, que tem toda a possibilidade, no caso,
de haver a paternidade ou a maternidade dessa criança, ela já pode entrar com os alimentos gravídicos durante o período de gestação até que se possa fazer o teste de DNA e comprove efetivamente que há mesmo a filiação. De certa forma, o alimento já está indo para o filho também, se a Já mulher está está indo grávida, para o filho, né? exatamente, porque o gravídico já é exatamente para garantir os exames, remédios no período de gestação. A gente tem uma situação aqui que é a seguinte, uma mulher foi casada por 25 anos e está separada há 3. Os filhos já são maiores. Ela tem algum direito à ajuda de custo? Tem. É aquele caso que a gente falou anteriormente, quando a pessoa passa um longo período casada, abre mão praticamente da vida para se dedicar à família, aos filhos e ao próprio marido. Então, se essa pessoa já tiver uma idade avançada ou dificuldades para ser inserida no mercado de trabalho, a Justiça determina ou uma pensão, digamos, até vitalícia, ou uma pensão temporária que varia de 2 a 5 anos, até que essa pessoa possa voltar ao mercado de trabalho. Mais uma situação aqui. Quando há 2 filhos ou mais, com mães diferentes, o valor pago a cada um deles também pode variar? Pode variar dependendo da necessidade e da possibilidade de cada um, porque você vai verificar quem é o pai o pai ou a mãe que ficou com a guarda e o alimentante. No caso, se ele teve ou ela teve 3 outros companheiros, que uma é uma dona de casa que não tem muita condição e a outra é uma empresária altamente bem-sucedida, isso vai variar no valor da pensão e quem recebe um pouco mais também pode contribuir com um pouco mais. Então, essa pensão vai de acordo com a necessidade e a possibilidade de pagar e de quem vai receber também. Doutora Gisele, quem está nos assistindo agora, que talvez não tenha nem condições financeiras de arcar com advogado, ou não saiba por onde começar, até possa pagar esse advogado, mas não sabe por onde começar. Sim. Quais os caminhos, quais os primeiros passos para resolver essas questões de pensão alimentícia? De pensão alimentícia. Vamos começar com quem tem condições de procurar um advogado. Procure um advogado de sua confiança, levando a documentação necessária, que seria RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento da criança e um comprovante de onde trabalha o pretenso alimentante e os seus possíveis ganhos. Com essa documentação, o advogado vai dar entrada na ação de alimentos para que o juiz possa deferir um valor X e, inclusive, pode até deferir os alimentos provisórios, como eu falei, até que se termine esse processo. Quando não se tem condições de pagar um advogado, nós temos a Defensoria Pública, que eu acho que 80% dos casos que vão à Defensoria é para tratar de questões de alimentos. Vai procurar o defensor público no Fórum Cível aqui da João Machado e vai levar toda essa documentação também que eu falei e o defensor público vai tomar as mesmas providências de um advogado particular. Dialogar para evitar meses na justiça ainda é, sem dúvida, um caminho interessante, né? Eu acho o mais interessante em qualquer situação, não só na pensão alimentícia, porque é um processo extremamente desgastante e desagradável, porque quando a gente entra numa sala de audiência com pensão, são trocas de farpas, são acusações que podem ser evitadas com um acordo. Perde todo mundo, né? Perde a criança, Exato. perde os 2 cônjuges ali esperando meses por uma resposta. Exatamente, é porque às vezes você briga por muito pouco, você às vezes vai para uma pensão. Se você ganha, você tem que ajudar seu filho. Não é porque você separa do esposo, da mulher, mas um filho é para a vida inteira, né? É sempre o que eu digo. Verdade, assunto sério. Doutora Gisele, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui esclarecer assuntos do direito. Portas sempre abertas aqui para a senhora. Obrigada pelo convite e uma boa tarde a todos. Muito obrigado mesmo. O Câmara Aberta termina agora, mas eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde você pode rever todos os programas e entrar em contato com a nossa equipe. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Tchau!